Saúde e bom com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos falar sobre o tema que vocês escolheram, é atraído pelo fogo, né? E se for atraído para o fogo? A temática está em Êxodo 3, quando a sarça queimava, Moisés viu e criou curiosidade nele, porque era algo que era completamente estranho. Normal a sarça pegar fogo e se consumir, mas de repente eles deparam-se com o cenário de a sarça estar pegando fogo e não se consumia. Criou curiosidade. Deus criou um cenário para falar com Moisés. E quando você é convidado para ir para o fogo, abra comigo a sua Bíblia, Daniel capítulo 3. Vou cantar isso aí de novo. Todos acharam? Diz assim o texto: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era 60 côvados, e a sua largura era de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durá, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os judeus, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, de todos os governadores das províncias, para que viesse a consagrar a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e levantavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor. Tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, dos salteiros, da gaita, de fole e toda sorte de música, vós prostreis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, da fole e toda a sorte de música, se prostrasse e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno
de fogo ardente. De fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste e adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, eles disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorarás a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estás pronto, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, de toda sorte de música, para vós prostrares e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus de vós poderá, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar e nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do teu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falando, ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus, e suas vestes foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Curve a sua cabeça. Amado soberano Deus, Deus querido, muito obrigado, ó Deus amado, porque Tu és um Deus que faz, ó Deus querido, a diferença na nossa vida. Tu és um Deus, ó Deus querido, que tem, ó Deus amado, um zelo tremendo com cada um de nós. Toma a nossa vida em Tuas mãos. Deus, muito obrigado por essa oportunidade que estamos aqui ouvindo a Tua palavra. Deus, que eu não fale nada de mim mesmo,
mas que o Teu Espírito Santo já propôs ao nosso coração. Deus, toma a nossa vida em Tuas mãos, cada um aqui presente. Ser com cada um de nós, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O texto que nós lemos aqui nessa noite é conhecido por todos nós. Fala-se do rei Nabucodonosor ao construir a sua estátua para que todos os povos, nações, tribos, todos o adorassem. E sendo Sadraque, Mesaque e Abednego sendo judeus, vindo como prisioneiros, juntamente com Daniel se relata no capítulo 1, eles decidiram no seu coração não se prostrar diante daquela adoração. Como Daniel no capítulo 1, também não decidiu se alimentar com manjares do rei. Nós estamos nessa temática desse culto que fala sobre atraídos pelo fogo, como o Êxodo capítulo 3 vai dizer, quando aquela sarça queimava e não se consumia. Mas estudando para trazer a mensagem ao coração de vocês, o Espírito Santo me conduziu a Daniel capítulo 3 e falou comigo: ser atraído, mas se você for lançado no fogo. O que é atrair? Atrair é aproximar-se, atrair é chamar para si. Na história de Êxodo capítulo 3, Deus precisava atrair Moisés para si, precisava se aproximar de Moisés. Então ele cria aquela situação para chamar a atenção de Moisés. Já no capítulo 3 de Daniel, Deus não precisava chamar a atenção de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele já tinha essa atenção deles. Deus não precisava falar como Sadraque, Mesaque e Abednego, como falou com Moisés, porque eles já ouviam a voz de Deus. Deus não precisou se apresentar em Êxodo capítulo 3, como se apresentou a Moisés, a Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles já sabiam quem era Deus. Mas só que nos dois cenários havia um fogo. Um que atraía, o outro que consumia. Um porque Deus precisava falar, o outro é porque Deus precisava provar que Ele é Deus na vida daqueles que de inteiro coração se entrega na mão do Senhor. O outro, Deus precisava se apresentar. O outro, no cenário de Êxodo 3, Deus que queria se apresentar para Moisés. Em Daniel capítulo 3, Deus falou assim: eu não vou me apresentar para eles, mas eu vou usar ele como canal para me apresentar para toda a nação, tribo, todos aqueles que se prostraram, e mostrar para ele, através da vida deles, que só existe um Deus Todo-Poderoso. Então, são cenários, construções diferentes, mas com um elemento só: fogo. E o que é fogo? Fogo, se você for pesquisar no Aurélio, fogo vai dizer que é um fenômeno que consome, que ele é desenvolvido por elementos que, se juntando, faz nascer o fogo. Mas na Bíblia, fogo tem outro significado.
Fogo possui um significado muito grande na Bíblia. Fogo pode ser proteção, como ele foi para o povo de Deus. Quando você ali se encontra em Zacarias capítulo 2, verso 5, o fogo, Deus fez um muro de fogo para proteger o seu povo. Se você vê na história de Israel, do povo, fogo para iluminar o caminho durante a noite. Então o fogo se tornava luz. Também pode ser um instrumento de purificação. É quando você ali, quando em Malaquias 3, 2 e Zacarias 13, 2, é quando Deus se apresenta como um fogo que purifica. Também pode ser o fogo penetrante, como também Apocalipse capítulo 1, 14 vai dizer que Cristo tem os olhos como chama de fogo, aquele olhar penetrante, que consome a nossa alma, que consegue ver tudo aquilo que está dentro de nós. Também em Jeremias capítulo 23, verso 29, o fogo também simboliza a palavra de Deus. Então, Deus, dentro da sua palavra, ele usa um elemento para dar significado a muitas coisas e maneiras que ele precisa falar conosco. Nessa noite, Deus, através do tema, quer falar com cada um de nós, principalmente para esse grupo de adolescentes que hoje vive, que hoje canta, que hoje adora, que hoje professa, confessa a sua fé, que hoje está aqui fisicamente adorando, de coração. A sua mente também pode estar aqui ou pode estar em outro lugar. Quem pode saber disso é só o nosso Deus. Mas na adolescência, nós sabemos que há muito desafio. Na vida de cada adolescente, cada dia há um desafio. O adolescente, ele luta com seus próprios sentimentos, ele luta com seus próprios pensamentos, porque na adolescência é que vai se trazendo entendimentos de muita coisa, é aquele passo para uma juventude e para um amadurecimento na idade mais acima da juventude, vou dizer assim, quase na casa dos 30 e poucos, 40, por aí, na segunda idade. Então, a adolescência, cada adolescente vive com os seus sentimentos se renovando a cada dia. Busca sempre um novo entendimento para cada assunto, tem sempre novos planos e ideias. O adolescente às vezes fica confuso de tanto pensar nos seus planos e ideias e não chega a lugar nenhum, muitas das vezes, porque cada dia ele projeta uma coisa diferente na sua mentezinha. Quem nunca aqui foi adolescente, passou por essa fase? Eu passei. Eu tinha cada pensamento, dormia com um, acordava com outro. Acordava com um, à tarde eu já tinha outro. À tarde, o da tarde já não servia para a noite, porque à noite eu já tinha outro pensamento. Por quê? Entendi. Eu tentei não virar, mas eu já sei até que... Eu te amo. Então, cada adolescente vive nessa fase. Qual adolescente aqui que nunca não vive essa fase? Só que Deus tem um cuidado muito especial por todas as fases de vida que iremos viver, iremos passar. Deus tem um cuidado especial com a criança, Deus tem um cuidado especial com a adolescência,
Deus tem um cuidado especial para o jovem, para a juventude. Deus tem um cuidado especial para o homem, para a mulher. Deus tem um cuidado especial para a terceira idade, ou seja, a melhor idade. Para toda a fase da nossa vida, Deus, além de ter um cuidado especial, Ele tem sempre uma orientação e uma palavra. A palavra de Deus é rica, ela se renova a cada dia. Deus criou, a melhor criação de Deus foi eu e você, o homem. Então, Ele tem solução e resposta para tudo. Então, eu queria aqui, nessa noite, compartilhar com vocês 5 pensamentos que nós devemos, principalmente os adolescentes, devem começar a organizar a sua mente através do que a Bíblia fala conosco. Atraído pelo fogo ou atraído para o fogo, situações diferentes. Se Deus vai criar um cenário para te atrair para o fogo, mas também Ele vai criar situações para você ser levado ao fogo, de acordo com a sua fidelidade, de acordo com o seu comportamento, de acordo com o seu entendimento. Deus vai sempre te moldar, Deus vai sempre nos moldar para que nós possamos alcançar e viver o propósito que Ele tem estabelecido para a nossa vida. O primeiro pensamento é: vale a pena estar na casa do Senhor. Sim ou não? Vale a pena estar na casa do Senhor. E uma das coisas que Satanás tenta tirar de nós é esse prazer, é essa alegria, é essa satisfação de vir ao culto. Nós cantamos aqui: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas quem te atraiu? Quem? Foi a glória. Aí você, é porque o quê? Me ajuda aí, gente, eu não sei se tem de cabeça não. O salmista vai dizer, no Salmo 84, verso 4 e o verso 7, depois o verso 10 ao verso 11. Ele vai dizer assim: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado bem-aventurado o homem cuja a força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. O salmista, no Salmo 84, ele começa a nos dizer, nesse cântico, que bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que habita na casa do Senhor. Ele louvará continuamente. Você já reparou que Satanás mudou a estratégia dele? Ele quer que você venha. Ele quer que você sente. Ele quer até que você cante. Eu poderia estar. Quer que você louve. Mas ele sempre rouba o seu entendimento do motivo de você estar aqui. Já reparou que muitas das vezes a gente vem sem vontade, sem ânimo, sem força, sem desejo de estar, mas quando você vem e se liga no trono do Senhor Jesus e começa a lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, Deus cumpre a sua palavra. Eu tenho o prazer de cuidar de você. Você sai diferente da maneira que você entrou, porque você entrou disposto a se entregar ao dono da casa. Mas o que Satanás quer
nesses tempos, é que você venha, que você participe, que você esteja, mas você não tenha compromisso, mas que você não tenha envolvimento, para que você venha para alguém te ver, venha para o seu líder ver, venha para os pastores te ver, mas o todo, aquele que tem olhos como chama de fogo, ele sabe como você entra, ele sabe como você está. Então, na vida de um adolescente, muitas das vezes, vocês têm prazer de estar? Não. Fosse, pode falar, gente, eu fui adolescente também, né? Não vai meter essa pra mim, né? Não. Nós nos expressamos como? Gestos, falas e o quê? Expressões. Muitas das vezes a gente não fala, mas a expressão está dizendo tudo. Muitas das vezes a gente não fala, mas os nossos gestos já diz tudo. Muitas das vezes você vem, mas o seu semblante está dizendo: eu não estava afim de vir aqui, não é aqui que eu queria estar. Mas quando você vem, mesmo sem vontade de vir, até mesmo para cumprir um compromisso, para dizer assim, eu vou lá porque meu líder daqui a pouco vai ficar me ligando, mesmo quando você vem, mas não foi porque você quis vir, é porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para falar contigo. E quando você vem, e você começa a expressar para Deus, começa a dar lugar ao Espírito Santo de Deus, aí começa a cumprir a palavra: bem-aventurados que habitam na casa do Senhor. E aí, quando diz assim, é como você está passando no Vale de Baca. Vale de Baca era a região que eles passavam, o povo passava para chegar a Jerusalém. Era uma região pedregosa. É isso mesmo? Estou falando assim, falar. Era uma região com pedras pontudas que machucavam. Por isso se passavam de dois em dois. Sabe aquele assim, se um cair, o outro levanta. Mas era uma região que deveria passar juntos. Muitas das vezes, Deus nos reúne aqui porque Ele sabe que só vamos passar nesse período da vida, ou por qualquer situação que nós estamos vivendo, se passarmos juntos. E se nós não estivermos juntos, não tem como vencermos guerra, porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus quer que você seja bênção para ela, ela seja bênção para você. Deus quer que eu seja bênção para a pastora Rose e a pastora Rose bênção para mim. Deus quer que você seja bênção para o seu irmão e o seu irmão seja bênção para você. E no versículo 10, o salmista vai dizer: porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um só e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam em retidão. Deus te atrai para o fogo. Quando você vem sem vontade, quando você vem pensando que está cumprindo só um protocolo, é Deus te atraindo para o fogo. Deus te atrai para o fogo. Deus te atrai para alimentar a sua alma. Deus te atrai à sua casa para curar das suas feridas. Deus te atrai para a sua casa para falar contigo. Deus te atrai para a sua casa para cuidar dos seus sentimentos. Deus te traz na sua casa para te provar que Ele é Deus na sua vida. Então você vem na casa do Senhor,
você pode vir, pode ter certeza que você não sai de mão vazia se você não quiser. Você não sai de mão vazia. Você só sai de mão vazia, sem resposta nenhuma, se você quiser. Porque aqui é o melhor lugar de estar. Independente as circunstâncias. Eu, na minha adolescência, o que eu pensava? Tinha vezes, irmãos, eu era baterista é problemático. Músico da igreja, de vez em quando, passa por uma fase que eles são problemáticos. Eu fui isso. Eu era. E tinha vezes que eu vinha para a igreja e vou lá para tocar, para me amostrar. E era um dia que eu estava mais destruído por dentro. A gente sempre arruma fuga para alguma coisa. E naqueles dias que Deus me usava na bateria, e eu achava que estava tocando muito, mas Deus estava libertando alguém, Deus estava falando com alguém. E aí Deus, quando eu tocava aquela bateria, caramba, hoje eu estou tocando diferente, caraca, tocando pra caramba. Daqui a pouco Deus usava alguém para falar comigo. O dom não era meu, foi emprestado por Ele. Mas conforme eu tocava, Deus trabalhava na vida de alguém. E Deus depois sarava a minha alma. Já reparou que você vem para a igreja cheio de problema, todo atribulado, e é nesse dia que Deus quer te usar para alguém? Mas você fala assim, pô, Senhor, o Senhor quer me usar desse jeito? Mas sabe por quê? É porque Deus sabe quem é você, Deus sabe a nossa estrutura, e às vezes nós achamos que estamos em situações bem difíceis, e tem gente precisando. Tem gente passando por situações mais difíceis do que a nossa. Eu te falo, você que já é atraído pelo fogo, que Deus já sabe quem é você, que Deus já te conhece, e muitas das vezes Ele quer te usar para provar para alguém que Ele existe. Como é que Deus faz isso contigo? É na escola. É aquele colega mais problemático que você tem, aquele que ninguém quer falar com ele, aquele que todo mundo se afasta dele. Mas aí Deus não exclui ninguém, Deus não quer isolar ninguém. Deus quer te usar para você falar para aquele menino ou menina e apresentar a Deus para ele. E aí, como é que nós nos comportamos? E aí eu não estou falando só de adolescente, a palavra é para todo mundo, porque no trabalho também tem gente que te persegue, te perturba, e muitas das vezes ninguém quer falar com ele, mas Deus fala assim, eu quero te usar, porque aquela alma é importante para mim. Nós agimos como o mundo, ou pensamos como filho de Deus? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, ele poderia agir como todo mundo agiu. Se eu não for diferente aqui, se eu não fizer diferente aqui, se eu não dobrar o joelho, eu vou ser lançado aonde? No fogo. Para esse posicionamento, eu não vou dobrar, porque eu conheço o Deus dos meus pais e o Deus que eu sirvo. Tem que ter convicção, tem que ter uma vida de comunhão, tem que ter uma vida de santificação. Nós não vamos ser santos, mas nós procuramos a santidade a cada dia. Como? Lendo a Bíblia, se relacionando com Deus, orando, porque nós somos canal de bênçãos para as pessoas que nos cercam. Já pensou se Sadraque, Mesaque e Abednego falasse, que isso? Eu não vou para aquela fornalha, eu não vou ser consumido pelo fogo. Ele faria o quê? Ao toque dos instrumentos, dobraria-se a situação que se apresentou a ele. E quantos de nós
sabedor da palavra, conhecedor da mesma, nós dobramos o joelho, nós nos rendemos à situação, quando Deus espera um posicionamento diferente de nós. Então, vale estar na casa do Senhor? Vale estar na casa do Senhor? Porque aqui é o melhor lugar de se estar. Aqui é o lugar de cura, aqui é o lugar de resposta, aqui é o lugar de provisão, aqui é o lugar onde você entra triste e sai alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aqui é o lugar onde você entra atribulado e sai com paz, porque a palavra vai dizer, Jesus já falou assim, deixo-vos a minha paz vos dou, mas não é a paz que o mundo dá, essa paz ela excede todo o nosso entendimento, ela toma conta da nossa mente e do coração, pode estar tudo dando errado, mas você está em paz, porque você sabe o Deus que tem poder para te livrar de tudo, é o mesmo Deus que você serve. E aqui é o melhor lugar para estar. Segunda coisa, vale a pena lutar para purificar o caminho? São perguntas com respostas que você pensa depois e vai se autoavaliando. Vale a pena lutar para se purificar, para purificar o seu caminho? Porque nós queremos entrar na porta larga ou na porta estreita? O céu é tomado à força, mas não é de briga, é a força, ele está dizendo que é vontade, a força ele está dizendo que é luta, você lutar contra quem? O maior dos nossos adversários é quem? Somos nós mesmos, porque a decisão é nossa, a decisão é nossa. Aí eu vejo ali no Salmo 119, já começa com 2 jovens, adolescentes, escrevendo o Salmo 119. Você repara que cada um escreve 8 versículos. O Salmo 119, ele vai falar, vai apresentar a alegria, a felicidade das pessoas que vivem debaixo da lei do nosso Deus. Vai apresentar a alegria das pessoas que praticam a palavra. E aí, Aleph começa a falar sobre a felicidade, do versículo 1 ao versículo 8. Ele vai falar que todo ser humano, em todo tempo, busca ser feliz. Não importa o que, tudo fazemos buscando a nossa felicidade, preencher o vazio da nossa alma. No Salmo, ele vai dizer, bem-aventurado os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos e que buscam com todo o coração e não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. E aí ele vai terminar no verso 8 dizendo, observei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Isso aqui, ele começa a dizer que é bem-aventurado, feliz é aquele jovem, adolescente, homem ou mulher, que é reto em seus caminhos através da lei, da palavra do Senhor. Isso aqui era um jovem escrevendo acerca do que ele via, entendia sobre a lei do Senhor. E ele vai terminar expressando, falando que não é fácil. Que não é fácil, mas também não é difícil. Ele vai dizer, observei os teus estatutos, os teus mandamentos, a tua lei. Não me desampares totalmente. Deus já sabe que não é fácil.
Deus já conhece a nossa limitação, mas nosso Deus é um Deus que nos capacita. Se nós entrarmos todo dia, se o jovem, se o adolescente colocar em seu coração, já viu aquela devocional todo dia, se você acordar, o que você faz? A primeira coisa, antigamente, na minha época, que nós tínhamos que acordar, era fazer o quê? O que é mais antigo? Dobrar o joelho. Papai ensinou, acorda, dobra o joelho. Depois de dobrar o joelho, lê um versículo da Bíblia. Aí, eu falava, caramba, todo dia tem que fazer isso. Meu pai me acordava 3 horas da manhã para orar. Eu e meus irmãos, eu falei, caramba, tem que orar. Tem que orar 3 horas da manhã. Não me matou. Pelo contrário, me fez viver cada vez mais. Então são coisas que durante décadas o adversário veio roubando de nós nessa intimidade com Deus. Ou seja, o salmista nos adverte, nos faz lembrar, vale a pena lutar? Vale a pena. Vale a pena viver dentro dos preceitos do Senhor? Vale a pena. Mas o que Satanás diz para você hoje? Não vale a pena. Ele vai dizer para você o que é isso? Você está lá na igreja, está perdendo tempo. Você não está vivendo. Pô, você só vive lá todo no culto. Você agora só fala de Jesus. Você não serve para andar com a gente. Aí junta aquele grupinho na escola para caçoar de você. Ah, não, essa aí é santona. Ah, não, esse aí é santão. Não dá para falar não. Muitas das vezes eles te isolam só para você, só para mexer com o teu ego, só para você falar assim, não, quero ser igual a eles e começar a praticar isso. Eu sempre falei para os meus filhos o seguinte, seja diferente na escola, porque aqueles que te afastam, aqueles que dizem que não quer você por perto, que você é quadrado, que você é crente, são os mesmos que daqui a alguns dias ou meses vão te pedir oração, vão te pedir ajuda, vão te pedir conselhos para mudar a sua história. Mas o problema é esperar isso acontecer. Porque nós falamos assim, não, permanece, porque vai acontecer. Quanto tempo demorou para o meu filho vir falar comigo? Pai, aquilo que o senhor falou aconteceu. Demorou uns 6 anos. Até o João Pedro chegar para mim e falar assim, poxa, veio o menino me pedir ajuda. Mas acontece. Nesse período Deus estava fazendo o quê? Amadurecendo, trabalhando. Deus estava fazendo o quê? Atraindo, se apresentando para vocês. Então Deus, antes de te fazer passar pela prova do fogo, Ele te atrai para o fogo, para que no dia que Ele te teste, a prova do fogo, você não tema, você não tenha medo, porque Ele vai te usar para alcançar vidas, através daquilo que Ele propôs para o seu caminho. Então o salmista, ele vai dizer que é bom, é bom praticar a lei do Senhor, é bom meditar nela, é bom guardar ela. E aí, depois vem Beth, logo em seguida, falando do versículo 9 em diante, ela vai dizer que não só para apenas jovens, não só os adolescentes, mas para todos nós precisamos, devemos guardar a palavra em nosso coração. Mas por que foi específica para jovens e adolescentes? Porque é um período da idade onde vocês estão mais propícios, mais vulneráveis, por toda a questão de mudança hormonal, por todas as paixões que se apresentam, por toda a tendência
de mudança de pensamento, e aí isso fica mais, você se torna mais frágeis diante dessa guerra espiritual. Por isso que ela vai dizer, como purificar o jovem ou adolescente o seu caminho? E ela responde, observando conforme a tua palavra. Com todo o coração te busquei, não me deixe desviar dos seus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Tu viu, você percebeu que os dois, no final, pediu ajuda para que eles conseguissem absorver, andar e entender os estatutos, os mandamentos. E hoje, nós temos quem? Como auxiliador, como ajudador, como consolador, como amigo, aquele que inspirou e que ajuda a nós entendermos a palavra. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está contigo em todos os dias, em todos os momentos, pronto para nos ajudar a ler a palavra. Não se pode ler a palavra sem não chamar o Espírito Santo para perto, porque quando você chama o Espírito Santo para uma leitura da palavra, o que você está dizendo? Deus, revela-me os teus mandamentos, os teus estatutos. O Espírito Santo prontamente abre o teu entendimento de uma forma que você nunca teve essa abertura, esse entendimento. Tanto que quando você lê um versículo, você pede hora antes, você lê o versículo totalmente diferente. Você tem uma outra leitura, outro entendimento daquele mesmo versículo. Por quê? Porque o Espírito Santo está fazendo parte da tua vida. O Espírito Santo está fazendo parte daquele momento. E quantas vezes nós deixamos o Espírito Santo de lado? Quantas vezes nós não queremos andar com o Espírito Santo? Nós poderíamos estar aqui, rodando, dando glória. Mas Deus, nessa noite, quer trazer entendimento para nós. Acerca da dificuldade que vocês têm na sua idade, na idade que vocês estão passando. E muitas das vezes, vocês não conseguem nem expressar aquilo que vocês estão sentindo. Mas o Espírito Santo de Deus sabe. Ele consegue falar para vocês. Ele consegue suprir a necessidade de vocês. Ele consegue trazer o entendimento à alma de vocês que vocês precisam. Então vale a pena lutar para purificar o seu caminho. E como que é que se purifica o caminho? Através da palavra. Luz, lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu caminho. Então é a palavra que modifica, é a palavra que nos ajuda, é a palavra que nos alimenta. Então não abra mão da palavra, não viva sem os estatutos, sem a palavra do Senhor. Terceiro, vale a pena lutar para permanecer no caminho. Não é só lutar para estar, para purificar, mas é lutar para estar no caminho também. Eu luto para purificar o caminho, para purificar a minha alma, para estar no caminho, mas também eu continuo lutando para permanecer no caminho. Você já reparou que muitas das vezes aquele jovem ou adolescente que aceitou Jesus, começou a caminhar bem, você de repente, 2, 3 meses, você já não vê ele mais entre nós? Você já reparou isso? Já percebeu? Cadê aquele teu amigo que estava aí contigo?
Cadê aquela tua colega que estava aí, aquela tua amiga que estava aí contigo? De repente ele parou de vir, e aí você reparou que a gente às vezes não sente nem falta. Olha a diferença que faz. Nós temos que lutar para permanecer no caminho. Isaías 40, 30, versículo 30, versículo 31 vai dizer assim, ó: até os jovens, adolescentes, cansam. Ficam exaustos. Mas exausto de quê, pastor? É de vir para o culto? Não. É de estar na atividade da igreja? Não. Satanás trabalha 24 horas para te tirar do caminho, para te tirar da rota. Ele trabalha 24 horas para te tirar do projeto que Deus tem para a tua vida. Ele trabalha incessantemente para você não realizar, não alcançar seus sonhos em Deus. Ele trabalha 24 horas para te fazer uma pessoa frustrada. Porque aquele que não alcança os seus objetivos, os seus sonhos, ele se torna uma pessoa frustrada. Além de ele tentar te tornar uma pessoa frustrada, ele quer te fazer acreditar que você não vale nada. Você não consegue nem alcançar aquilo. São palavras malignas sendo liberadas na sua mente. E aí, muitas das vezes, você vem aqui, mas com palavras proferidas que você guardou na sua mente, no seu coração. E aí isso vai te trazendo o quê? O cansaço, a fadiga, a vontade de não estar mais. Aí você vai parando no caminho. Só que quando você vai parar no caminho, Deus espera que quando nós estamos atravessando o vale de Baca, como eu falei no início, todas as dificuldades que tem no caminho a se chegar a Jerusalém, Ele espera que quem esteja do lado te ajude. E você vê que, você repara que muitas das vezes, nós nem percebemos. Satanás trabalha sutilmente para que nós não sentimos nem falta daquele adolescente, daquele jovem, daquela irmã, daquele irmão. Só que nós queremos chegar juntos a uma cidade chamada Jerusalém. E nós precisamos vencer juntos. E Deus já sabia que nós, no meio da caminhada, nós iríamos ficar exaustos. Nós iríamos se sentir cansados. Iríamos viver com situações que iriam tentar nos fazer parar, que nós iríamos tropeçar, até cair. E aí Isaías vai dizer: até os jovens se cansam, ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam como águia, correm e não se fadigam, e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa é a promessa que Deus tem liberada já para a minha e para a sua vida. Essa caminhada vai te fazer cansar, mas Deus está sempre renovando as nossas forças. Porque Ele quer que nós chegamos juntos. Ele quer que você alcance aquilo que Ele já tem projetado para a sua vida. Então vale a pena permanecer no caminho. Por mais que seja dificultoso, vale a pena. Mas como permanecer no caminho? Paulo escreve para Timóteo, capítulo 3, vai dizer assim: fuja
dos desejos malignos da adolescência e juventude, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de puro coração, invocam ao Senhor. Primeiro ele fala para fazer o quê? Fugir. Não tem como enfrentar desejo carnal, não dá. Tem que fugir. Não tem como dar uma de forte ou fortuna, eu consigo resistir, que não resiste. A ordem é fugir. E depois de fugir, é fazer o quê? Seguir a justiça, a fé com quem? Com aqueles que invocam ao Senhor. Me diz com quem tu andas, que eu te direi quem é. Se eu quero ser grande, eu ando com quem? Se você quer tirar nota boa na prova da escola, você anda com quem? Com quem quer nada com estudo ou com quem gosta de estudar? Se você precisa de uma vitória na sua vida particular, na sua vida em casa, na escola, qualquer outro seja lugar, você anda com quem ora ou com quem não ora? Hã? Você já reparou que a gente sabe disso, mas às vezes na hora de colocar em prática a gente faz tudo ao inverso? Estou precisando de vitória. Vitória só vem através da oração. Aí eu não, mas eu quero a. Tem como a vitória chegar? Eu quero resposta, mas eu não clamo. Se não clamar, não tem resposta, mas eu quero que a resposta chegue. Tem como? Não. Eu quero fugir da aparência do mal. O que eu tenho que fazer, irmãos? Já diz a palavra, foge da aparência do mal. Daquilo que se aparenta mal para a minha vida, eu tenho que fugir. Mas o que eu faço? Eu abraço. Para toda situação tem uma consequência. Para tudo que a gente faz na vida existe uma consequência. Lei da semeadura. Se eu planto alegria, se eu quero colher alegria, o que eu tenho que plantar? Plantar com redes. Com alegria. Até mesmo às vezes a Bíblia é tão fantástica que até você chorando, você colhe com alegria. Mas plantando em Deus. Então, foge dessa situação, foge desse problema, foge dessa vida, foge. Porque Deus tem vitória para você. Deus tem coisas maiores e grandes. Vale a pena lutar para permanecer no caminho. E tudo que Satanás quer nos tirar do caminho. Quarta, vale a pena ouvir os mais velhos. Hoje está uma geração que não quer ouvir ninguém. Uma geração que já acha que sabe tudo. E a Bíblia diz o quê? 1 Pedro capítulo 5, verso 5 vai dizer: da mesma forma, jovens, adolescentes, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Isso é bíblico. Se você não ouvir, não tiver a capacidade de ouvir os mais velhos, você já passa a ser orgulhoso. E aí Deus já não gosta de quem é orgulhoso. Você já passa a ser insensato.
se você não ouve aquele que está mais à frente. Tem como um adolescente de 15, ou um adolescente de 10, ensinar o de 15? Na lógica humana? Não, por quê? O de 15 já viveu mais 5 anos, tem 5 anos de experiência. É a lógica humana. Se acontece o inverso, é coisa divina. Mas Deus faz tudo certinho. Mas como Deus também exige de nós mais novos, que nós ouvimos, passamos a ouvir os mais velhos, Ele também fala para os mais velhos, que ninguém despreze pelo fato de você ser um adolescente ou ser um jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé e na pureza. Sabe o que ele está dizendo aqui? Paulo falando para Timóteo. Ninguém pode menosprezar a sua idade, a sua adolescência, a sua juventude, mas você tem que ser o exemplo fiel na palavra, no seu procedimento, no seu gesto de amor e na sua fé e na sua pureza. Sabe por quê? Porque os mais velhos, eles olham o quê? Fala ou atitude? Hã? Os mais velhos não se iludem por fala, é pela atitude. Até porque tudo na vida é demonstrado por atitude. Eu posso dizer que eu amo, mas eu faço tudo ao contrário do que eu pronunciei. Mas a fase de adolescência e juventude, ela vai muito pelo que do que se ouve, se fala. Você já reparou que muitas das vezes fulano fala assim: ah, fulana falou isso, falou que você é assim, 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 assada. Aí você já comprou aquilo, já fez o quê? Ah, que isso? Não pode ter falado isso de mim, não. Vou lá. Aí você já quer fazer o quê? Tirar satisfação. Aí nisso acontece o quê? Briga. Você consegue as pessoas mais velhas, mais maduras? A lógica diz que ela não tem que cair nessas falas. Qual o comportamento? Ah, fulana falou? Tá bom, vamos lá falar com ela lá. Então, essa experiência, esses conselhos, os mais novos não podem abrir mão. Não pode abrir mão. Provérbios capítulo 1, verso 8 e 9. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Ô geração, eu conheço, não estou falando que vocês fazem, mas eu conheço muitos jovens e adolescentes que não obedecem pai e mãe. E aí eles infringem um mandamento muito sério. E é a promessa de Deus, que está lá em Efésios capítulo 6. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais. E manda honrar também. E quando a gente não pratica isso, nós atraímos para a nossa vida problemas, complicações muito grandes. Vê para mim aí, ô presbítero Murilo, onde estão os adolescentes, os que saíram. Então, isso atrai muitos problemas para a nossa vida. E aí é lá na frente que a conta chega. Lá na frente que a conta chega. Não conseguimos
colher nada de bom. Não conseguimos fazer nada de bom, porque nós infringimos princípios. Desde o início, a palavra ensina, Êxodo capítulo 20, verso 12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Independente de qualquer situação, honra teu pai e tua mãe. Ah, não gostei que a minha mãe fez, não gostei que o meu pai fez. Mandamento bíblico. Está com dificuldade? Peça a Deus que Ele te ensina, o Espírito Santo te ajuda. Mas honra. Não guarda mágoa nem tristeza de pai e mãe. Sabe por quê? Você está evitando a ação do Espírito Santo na sua vida. Aí você está criando raiz de amargura, está te fazendo mal, além de fazer mal, aí você começa a fazer mal a quem está ao seu redor. Peça ao Espírito Santo de Deus para limpar seu coração, e Ele limpa, para que você viva uma vida de paz, felicidade em Deus. Colossenses capítulo 3, verso 20, vai dizer: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É difícil, mas não é impossível. Tanto que os dois salmistas aqui pediram o quê? Ajuda a quem? A Deus. Para encerrar, quinto e último, você é o único, é a única que pode fazer a diferença na sua vida. Não tem mais ninguém, a não ser você mesmo, que pode mudar a situação da sua própria vida. Sabe por que eu estou falando isso? Porque pode-se orar, pode-se fazer campanha, mas se você não quiser mudar, se você não quiser aprender, se você não quiser se render, como é que se resolve isso? Por isso que a salvação é individual. Eu não posso chegar aqui, vai todo mundo com o céu comigo. Eu não tenho esse poder. A minha obrigação aqui é cuidar da vida espiritual de vocês. É como? Falando da Bíblia. Falando, ó, está errado. A Bíblia orienta isso, não faz aquilo. Mas a decisão vai ser sempre de quem? De vocês. A salvação é individual, por isso que Deus coloca todo mundo em conjunto, sabe por quê? Porque assim, um ao outro ajudou e disse, esforça-te. Porque sozinho nós não vamos conseguir vencer. E aí, para você que é jovem e adolescente, leia a história do rei Josias. 2 Reis, capítulo 22. Josias assume o trono. Ele foi o 16º rei de Judá, após a separação do reino de Israel e Judá, que se separaram, após a morte de Salomão. É o filho do rei Amon. Começou a reinar com 8 anos. Pegou Judá vivendo debaixo de uma idolatria tremenda. Tudo que era de idolatria estava ali em Judá. Mas o que Josias fez? Continuou ou decidiu mudar? Independente de você sozinho, seja a diferença. Porque Deus só precisa de um para fazer a diferença numa nação. Em qualquer outro lugar,
Deus só precisa de um para ser a diferença na sua casa, para ser a diferença na sua escola, para ser a diferença em qualquer lugar onde Ele te plantar. Josias, primeiro, combateu a idolatria. Ele, com 17 anos, ele trouxe o povo, fez o povo refletir sobre os caminhos que eles estavam trilhando, sobre a idolatria, sobre esquecer o Deus que tudo fez por ele, os deuses dos pais deles. Josias, com 17 anos, ele sozinho, ele mudou a história de uma nação, porque começou com ele a mudança. Então a mudança tem que começar contigo. Não reclame das pessoas que estão do seu lado. Comece a fazer a mudança. É tipo aquela palavra que eu sempre falo: que culpa eu tenho nessa grande desordem que eu reclamo? Então seja você o agente de mudança. Se você se propor, se colocar na brecha, Deus vai te usar para mudar a situação. Josias lutou contra a idolatria, ele cuidou da causa. Qual era a causa? A idolatria. Depois que cuidou da idolatria, ele fez o quê? Começou a reparar o templo. Primeiro você cuida da causa. Qual é a causa que está te fazendo a se afastar de Deus? Qual a causa que você não está conseguindo orar? Qual é a causa que você não está conseguindo ter uma vida de comunhão com Deus? Qual é a causa de que está te fazendo não falar com teu irmão, com a tua irmã? Qual é a causa que está te deixando desanimado? Primeiro, se cuida da causa, para depois restaurar o templo. Deus quer cuidar das causas que está te fazendo chorar, sofrer, que está te deixando angustiado, para depois Ele restaurar a sua vida. E para terminar, eu queria que você pensasse: o que você pode aprender? O que você pode aprender? Não importa a situação, não importa quem veio antes ou quem vai vir após você. Essa é a geração que Deus te chamou para você fazer a diferença. Vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você adolescente, você jovem, você homem, você mulher, você idoso, é a geração eleita que Deus escolheu para anunciar e fazer a diferença. Seja agente transformador. Não se entregue. Lute, pede ao Espírito Santo para que te ajude a viver de acordo com os preceitos do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.